Então, uma vez mais, bom dia, senhor Breno, o seu nome completo, por favor? Breno Damasceno Silva. Breno Damasceno Silva. Isso. O senhor está aqui acompanhado do Dr. Felipe Ferreira Santos. Felipe Ferreira Santos. O doutor nos informa que juntou a corporação ontem no PIC, não é isso, doutor? No PIC, sim. O senhor vai ser ouvido na condição de investigado, como eu expliquei ao senhor. O senhor tem direito de não responder as nossas perguntas, ciente de que isso não importa qualquer prejuízo para a sua defesa num eventual e futuro processo. Sim. Mas o senhor nos adiantou que o senhor prefere prestar o seu depoimento, não é isso? Pois bem, meu nome é Fernando Muniz, eu sou promotor de justiça, coordenador regional de defesa do patrimônio público. Está nos acompanhando aqui, vão fazer perguntas para o senhor também, o doutor Igor Serrano, que é coordenador do GAEP de Varginha, o doutor Pedro Paulo Marques, que é delegado de polícia do GAEP. Pois bem, Sobrando, então o senhor foi, o senhor já nos relatou no outro depoimento seu que o senhor era um dos assessores do gabinete, não é isso? Isso. Só para eu me lembrar corretamente, qual que era o seu cargo? Meu cargo era assessor de relações institucionais. Beleza, nesse cargo, que é comissão, o senhor estava desde... Se eu não me engano, é começo de 2023. Eu não lembro a data correta. Pois é, aproximadamente isso. Começo de 2023. É, isso. E o senhor prestava suas funções no gabinete? No gabinete, do isso. prefeito? Do prefeito. Prefeito isso. Nelson. Isso. Pois é. Senhor Breno, Sim. para a gente iniciar os questionamentos, dúvidas que a gente tem, no dia 1º de setembro do ano passado, de 2023, quando então o senhor já ocupava esse cargo, exercia essa função que o senhor mencionou, o senhor foi até a concessionária Jeep lá em Varginha e realizou a revisão do Jeep Commander. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente, por favor, como se deu o pagamento desses serviços prestados pela concessionária. Como foi pago esse serviço então prestado pela Jeep? Certo. Eu me desloquei até em Varginha para fazer, porque já tinha dado os KMs da Commander e acendido uma luz, né, que era para troca de óleo. E aí eu fui até Varginha, como se diz, a mando do prefeito, né, que eu era subordinado a ele, e fiz essa revisão. Até então, não tinha sido valor, não tinha dado valor no começo da revisão, eles não conseguem dar valor porque não sabem se tem alguma peça para trocar e tudo mais. E eles me deram um Uber para mim estar indo para algum lugar. Então eu fui até para a praça de alimentação do shopping para fazer a alimentação, enquanto ela me comunicava o valor disso dessa revisão. E nisso foi chegando assim à tarde, foi ficando mais à tarde, ela não me ligava e foi ficando pronto, já estava acontecendo a revisão. Eu liguei na prefeitura solicitando o dinheiro, né, para cair na minha conta para pagar, conforme tinha sido me mandado. E aí, quando eu ligo, porque ela tinha acabado de me falar o valor, não lembro o valor exato, certinho, não tenho muita certeza, acho que não passou de R$2.000, se eu não me engano. Aí eu solicito para cair esse pagamento na minha conta. E aí, nessa solicitação, fala para mim, Breno, não pode ser feito dessa forma, tinha que fazer licitação. Eu falei, nossa, mas já está acontecendo, já está fazendo, eu não sabia. Nossa, e agora? O senhor lembra com quem você conversou isso? Isso, eu tenho quase certeza, porque assim, eu sempre preciso pedir alguém para ir nas coisas. Eu acho que foi com o Luiz, o rapaz da licitação. Consta que foi com o Hudson, o senhor lembra se foi com ele? O Hudson, ele é o do transporte também. Do transporte também. Devo ter ligado para ele também para entender isso. Eu sei que eu liguei para 2 ou 3 pessoas, tanto para fazer esse depósito para mim, quanto para o pessoal do transporte e quanto para o Dr. Davidson também. E nisso, até no Dr. Davidson, eu questiono o que está acontecendo. Que eu estou fazendo a revisão, mas o Nelson mandou eu fazer como viagem, né? Acendeu a luz e caiu, e eu precisei fazer a revisão, porque o carro também viajava 24 horas, não parava, e o Davidson fala que não, ele me explica que não é a forma mais certa, e eu até falo também que
o Nelson que me mandou e tal, falo que ele falou que tinha que ser feita a revisão e tal, senão eu perdia a garantia, tinha que ser lá naquele local. E aí eu até pergunto também como que eu fazia naquele momento, né? Se eu fazia, se eu não... Na verdade, como que eu explicava isso para alguém, né? E aí ele falou, ele que assina as suas prestação de conta, o serviço vai ser feito, é isso. O primeiro, esse que o senhor mencionou, Luiz, ele Luiz, concordou, ele não concordou com essa ele me forma de explicou pagamento? isso. Aí como eu não sabia, a primeira revisão que eu estou fazendo tem carro zero, também nunca fiz, ele me explicou, falou, Breno, mas para revisão não é feito dessa forma. Ele concordou ou não? Não, ele me explicou isso, aí portanto eu desligo dele e vou tirar a opinião com o jurídico, entendeu? Com o Hudson primeiro. Eu não lembro da ligação do Hudson. Mas aí o Hudson, tenho certeza que o Hudson também me explica que isso era feito de licitação, só que já estava acontecendo, entendeu? E aí eu ligo para o Davidson, acho que no final de tudo, a última ligação foi o Davidson. Você chegou a receber essa diária? Sim, caiu na minha conta e aí na hora que ela me ligou que estava pronto, eu fui lá e fiz o pagamento. Qual foi o valor da diária? Não sei, eu solicitei o valor da revisão e também o valor da ida minha para Varginha, entendeu? Que no caso é KM, se eu não me engano, 480. Então o senhor recebeu a diária pelo deslocamento, Isso. mais a revisão, mas tudo em forma de diária. Aí essa revisão a gente coloca na prestação de conta como manutenção do veículo, tá lá numa planilha que a gente faz, que, né, tá lá, aí tem essa manutenção do veículo, entendeu? Aí essa nota vai para o transporte, depois eu pego essa nota e presto conta dessa forma, da forma que aconteceu. Consegui? Só dar um passinho para trás, só para eu entender, o senhor entrou na administração em qual ano? Eu entrei em 2017. E o senhor prossegue desde 2017 até hoje? Desde 2017, só que aí assim, sempre às vezes saiu de um cargo, passava para outro. Eu entrei como processo seletivo, no CRAS. Aquele processo seletivo simplificado para cargo Isso, eu era facilitador. Deixa eu explicar o porquê que eu Mas acho não que tem cargo efetivo. Não. Eu sempre fiz parte dos projetos social. E aí quando surgiu esse processo seletivo, eu concorri porque eu era um projeto e sabia ensinar no projeto. Aí eu consegui passar nesse processo seletivo, 2017. Então o senhor acabou de falar que é assessor... Hoje eu sou, hoje não mais, né? Eu era assessor de relações institucionais. Não foi exonerado? Fui exonerado. Pelo novo prefeito? Pelo novo prefeito, sim. Os demais assessores também? Não tenho ciência, mas eu creio que sim. Não tenho ciência. Ok, então desde 2017 o senhor fazia parte da administração e Isso. nesse cargo desde... Eu não tenho certeza, mas eu acho que fevereiro ou março. 2023? Isso, porque eu estava num cargo antes, mas nesse eu estava como assessoria especial de governo, se eu não me engano. Isso antes, mas eu não trabalhava como lá dentro no gabinete do prefeito, eram outras pessoas. Eu desenvolvia esse serviço no RH. Lá no gabinete, nesse último trabalho desde o começo de 2023, tinha horário? Não tinha horário fixo, né? Assim, mas eu chegava cedo, eu sempre chegava mais cedo, e aí o prefeito chegava, a gente ia até na hora que tivesse reuniões. Aí eu ficava no meu local acompanhando, atendendo, abrindo portas, essas coisas, fazendo a recepção das pessoas que iam nas reuniões. Aí não, assim, tinha dia que às vezes eu chegava tarde em casa, 9 horas, saía da prefeitura às 8, assim, entendeu? Ou um pouco antes. Sua função era exatamente o quê? O que o senhor fazia? A minha função no gabinete, eu tinha que recepcionar as pessoas. Tinha a Adriane também que trabalhava comigo, mas ela ficava mais por conta de papel. Eu recepcionava as pessoas e falava assim, tal pessoa está com ele, assim que acabar, eu já apresento que você chegou, eu te encaminho e tal, ou então se chegasse alguém eu ia lá também e perguntava, tal pessoa chegou, tá falando que tem reunião,
com o senhor, tem ou não? Aí ele falava, aguardo ou não aguardo. Uma espécie de chefe de gabinete também, mais ou menos? Isso, eu fazia essa interlocução, eu assim, acomodava as pessoas, servia água no começo, café, entendeu? E depois ia para fora, na parte da frente, ficar acompanhando o pessoal que estava ali esperando. O senhor também dirigia? Dirigia, sim. Sim. Daniel, o senhor conhece? Conheço. O que o Daniel fazia? Ele era parte de comunicação. Ele especificamente... Mas fazia serviço de verdade ou era só nomeado? Eu, assim, as minhas coisas que eu fazia de comunicação, eu mandava pro pessoal específico que já editava e postava, entendeu? Ele ficava muito por conta de portal de transparência, que mais? Era isso. Ele que tira, a maioria das vezes, ele que quando ele acompanhava o prefeito, ele que tirava foto, ele que mandava, entendeu? Então, Júnior, o senhor conhece? conheço, também trabalhou com a gente lá. Júnior fazia o quê? Nada. Nada. Assim, ele não tinha um específico, uma coisa específica, assim, tipo, se eu tinha que relatar, acompanhar a agenda, essas coisas, acompanhamento, eu não vi ele fazendo, não. Infelizmente, eu não vi. Luiz, ele trabalhava... também. Isso, irmão desse, né, de criação. Os dois assim. são venezuelanos. São venezuelanos, isso. Ele trabalhava no mercadinho. Eles trabalhavam. Eles trabalhavam. Mas de fato trabalhava no mercado? Pelo que... É porque eu não tinha muito conhecimento, não andava. Então, assim, às vezes na hora que eu passava, ele estava trabalhando assim, descarregando, às vezes cesta, atendendo o pessoal, pesando. Estava lá no mercadinho. Estava lá trabalhando, Esse isso. mercadinho de quem que era? Esse mercadinho faz parte dos programas que tem convênio com a prefeitura. Tem relação com a FAG? O mercadinho, eu creio que é a FAG que é dona, porque é do projeto Barriga Cheia que tem convênio com a prefeitura. Entendi. Mas não trabalhava com nada de programa de genética, essas coisas? Não tenho conhecimento disso, porque antes eu trabalhava em outros, não tinha muito esse... Patrick, sim. O que ele fazia? O Patrick ficava na sala do fundo também de assessoria. Às vezes fazia, dirigia, às vezes, serviços assim, que às vezes o prefeito mandava. Não sei especificamente o que ele fazia. Fazia ou mais não fazia nada do que fazia? Mas ele ficava lá, entendeu? Como se diz, é porque ficavam separados, entendeu? Eles ficavam no fundo, eu tinha acesso à sala deles também, mas eu ficava mais, a maioria do tempo, na parte da frente. No gabinete mesmo. Quem que é uma pessoa que tem apelido de Tatá? Luiz Otávio. Esse Luiz Otávio ele chegou agora por último e ele trabalhava numa terceira sala do fundo, que tem a sala onde o Luiz e o Patrick ficavam. Ele trabalhava numa sala assim, ó, de patrimônio, para trás. Ele fazia o quê? Ele mexia com patrimônio, ele estava trabalhando com patrimônio. Mas fazia alguma coisa? Fazia, e assim, eu até já escutei assim, eles cobrando dele, sabendo que tinha que fechar. Ele mais uma pessoa, não lembro certinho quem que era a pessoa que trabalhava com ele. O senhor recebia muitas diárias? Sim, porque eu viajava sempre com o prefeito. Quanto mais ou menos por ano ou por mês? Não sei qual é a conta mais fácil o senhor fazer. Eu fechei no final do ano, 2023, por volta de não sei se 120 e alguma coisa, que eu encerrei as diárias. 120 mil reais num ano de diária. Isso, Dá quase uns 10 mil por mês de diária. Mais ou menos. É porque tinha viagem, como é por KM, tinha viagens que dava isso, entendeu? Que tinha viagens que dava... Todas as viagens o senhor efetivamente ia ou tinha algumas que o senhor não ia? Tinha algumas, foram assim, não muitas que eu fiquei, mas tinha algumas que eu não fui. Tinha algumas que Ganhou sem ter ido? Não, eu nunca fui sem ter ido. Que eu me lembro, eu nunca fiz uma prestação de contas sem estar com eles. Então, o que o senhor disse aí que teve algumas... E teve algumas que eu não fui, aí eu não recebi elas, entendeu? A gente só solicita se a gente vai, entendeu? Teve viagens que o prefeito fez e que o senhor não foi junto. Não fui junto. Mas isso. Nesses casos o senhor não declarou para receber a viagem. Não. Essa é a pergunta. A pergunta do doutor Igor é o seguinte: já aconteceu do senhor não ir numa viagem e fazer a declaração como se tivesse ido para receber sem ter ido? Que eu me lembre, nunca.
O senhor nunca fez isso? Não, Teve não. alguma vez que o senhor pediu mais diárias do que eram devidas? Às É. vezes uma diária a mais, 2 diárias, seja para consertar um pneu, seja para... Sim. Sei lá qual motivo. Ocorreu alguma vez que o senhor pediu mais diárias do que as devidas? Sim, nesses valores que eu sempre solicitava, eu sempre tinha que solicitar combustível, pedágio e se acontecer alguma coisa eu tinha que ter dinheiro para pagar. Aí o senhor pedia a mais. Aí eu podia pedir a mais. Só que Mas aí pedia como combustível ou pedia como diária? como diário, só que era tudo prestado conta e se o que eu não gastasse era devolvido, entendeu? Se não era gasto era devolvido, ou então podia ser crédito, vamos supor, se eu cheguei de uma viagem hoje, se eu fosse sair amanhã, eu podia liquidar ela nessa viagem. Era o que foi me orientado, entendeu? O senhor, então, Eu não tá ficava diz- com ela. O senhor então está dizendo que as diárias que o senhor recebeu eram diárias devidas. Realmente, Correto. o senhor fazia jus a ela. Sim. Das pessoas que eu acabei de mencionar, Daniel, Júnior, Luiz, Patrick e agora o Luiz Otávio de apelido Tatá, Uhum. é do conhecimento do senhor se eles eventualmente solicitavam e recebiam diárias sem terem ido viajar? Olha, eu já ouvi conversas assim, mas eu não tenho certeza, não consigo te provar. Por quê? Eu também não fazia as do prefeito, eu fazia as minhas, entendeu? Então, assim, eu punha lá quem foi na minha e entregava. Eu só sabia a sua. Isso. O senhor não Se consegue dizer. não consigo. Ouviu dizer, mas só isso. Eu não consigo. Quem que o senhor ouviu dizer que teria recebido diária sem que fazia esse esquema aí de pedir sem ter ido? Que o senhor comentou com o Davidson, o senhor tenha comentado, enfim, principalmente com o Davidson nas viagens, quem que o senhor ouviu dizer que já recebeu diária nesse sentido? Eu já ouvi dizer o Marcelo, que a gente já teria ido para, porque foi mais, às vezes teve vezes que foi 2 carros, sabe, vereadores também junto, e eu sempre ia com o prefeito. E a única vez que eu fui sozinho foi com o Davidson, portanto tem bastante conversa minha com ele. Então eu sempre fui com ele. Aí, os outros aqui eu nunca tinha conhecimento quem ia, quem não tinha. Mas aí depois surgiu esse assunto que o Marcelo fez prestação de conta de alguns, de viagem a Brasília Falso. que ele não fez, que ele não foi. Qual é Marcelo? Marcelo Teixeira. Isso que eu vi. Então, assim, eu não consigo provar. Se o senhor pedir para mim O provar. senhor ouviu conversa? Isso, isso. E em relação ao Infelizmente, Daniel, no lugar que a gente trabalha assim, tem muito isso, esses buchichinhos, entendeu? em relação ao Daniel, Júnior, Luiz, Patrick, Tatá, O Daniel, eu já ouvi sim, também, mas também não consigo provar, ele sempre, Só assim, conversa. na fala, ele sempre era muito claro, entendeu? E sempre, assim, a gente sabia que tudo tem uma responsabilidade, então, ele tá ciente daquilo que, conforme, até uma pergunta do senhor da última vez, foi se eu viajei sem o meu telefone, eu sempre viajei com o meu telefone, entendeu? Júnior, Luiz, Patrick, tinha conversa a respeito deles também? Tá nessa situação? Não, acho que eu não cheguei a ouvir, não tenho certeza. Nessa viagem que foi realizada a revisão da comanda, Sim. o senhor menciona no telefone com o Hudson e também com o Davidson que foi criada uma história pelo prefeito que vocês teriam uma reunião em Passos e você teria deixado ele lá em Passos. Quem disse isso foi você, no meio da ligação. Passos ou Alfenas? Alfenas, perdão. Ah, tá. Em Alfenas, e que aí o prefeito falou, fala que a quilometragem então bateu enquanto a gente estava viajando, e porque aí E eu vou a justifica a Varginha. sua ida em Varginha, né? Isso. Então, na verdade, essa história foi criada para o pagamento da revisão. Isso. E aí, depois da revisão, eu venho e o Commander, se você já tiver acesso, ele vai para a Alfenas sim, com o Então, prefeito. antes não. Antes não. Tá. O Júnior dirigia essa Commander? Algumas vezes sim. Sim. Viagens que eu estava, nunca dirigiu, eu nunca deixei. Porque estava na minha responsabilidade, eu nunca deixei. Você já viu ele dirigir? Eu já vi ele saindo da prefeitura sim. E o irmão dele? O Luiz não, acho que o Luiz não dava, não sei se ele não dava conta de dirigir, eu não tenho certeza, nunca vi, pelo menos de dentro da prefeitura, de algum lugar que a gente estava, entendeu? Nunca vi.
Só para fechar esse assunto, Sim. essa questão da revisão, então, na justificativa das diárias, você insere aquilo que o Nelson pediu para você fazer. Sim. Que houve uma reunião, etc. Isso, porque ele realmente foi para Alfenas, depois teve reunião Isso foi depois, né? Isso, foi. Logo no caminho de volta já segue Trevo de Esperança. Em relação a esse veículo Commander, Sim. era do seu conhecimento, que esse carro era usado muito para fins particulares, pela cidadania? Sim, até inclusive eu assim, já tive acesso, eu vi de uma vez que eu levo o Júnior e o Luiz no shopping, entendeu? Mas isso era parte do que eu era mandado, entendeu? Do que eu era pedido para fazer. Lá em Brasília. Lá em isso. Brasília. Isso. O senhor levou os dois no shopping. Sim. Sim. Tem uma questão de ir na cachoeira, o senhor estava junto? Não. Uma vez da cachoeira o senhor Não, estava, né? final de semana eu ficava mais em casa. Só quando a gente já estava lá em viagem, que às vezes passava de sexta para sábado, que eu às vezes chegava no final de semana em casa. E além dessa ida aí do shopping, tinha outras também E quem que determinou essa questão de levar no shopping? Foi o próprio O pré-prefeito, isso. Prefeito. E isso era recorrente, usar para passear, para ir em algum lugar? Como a gente não estava trabalho lá e não tinha, sempre foi nela por esse motivo, para não ter que ficar alugando o carro, pagando diária de Uber, essas coisas, aí o carro sempre fazia essas coisas assim que era pedido. Sim. Particulares. Mas e final de semana? Assim, isso que você está dizendo, você está na cidade, você vai alimentar, você vai no shopping. Tudo bem. Mas e final de semana? Final de semana a gente já tem as informações, né? Esses dados de que durante os finais de semana esse carro era utilizado também à torto e à direito para programas particulares. E esses programas, você chegou a participar de algum deles? Programa particulares, cachoeira, essas coisas. Não, seja qualquer coisa que não seja trabalho durante o final de semana. Passear pela cidade ouvindo funk. Isso aí foi em Brasília, a ida do shopping. Isso aí eu me lembrei. E se você estiver a toda escuta, eu fico nervoso por essa situação. E era coisas que eu, assim, me incomodava de fazer, entendeu? Que eu poderia muito bem estar descansando, eu tinha que fazer isso, entendeu? O senhor utilizou esse veículo para algum fim particular seu agora, imediatamente antes da apreensão dele? Sim, 2 vezes. Isso eu tenho ciência que, sim, estava comigo, eu usei. Onde você foi? Eu fui em Alfenas e fui em Ilicínio. O que você foi fazendo? Encontro pessoal, encontro. Em Alfenas, o senhor foi a um motel? Sim. E lá em Ilicínio também? Ilicínio motel não, só na cidade mesmo. Com esse comando? Com o comando. Tinha mais alguém da prefeitura no carro? Não, só eu. Essas 2 só eu. Mas o senhor tinha o carro com o senhor ou o senhor recebeu autorização para sair? É sempre assim. Se eu chegasse de viagem e tinha viagem para sair, o carro estava à disposição, ficava comigo, entendeu? Então, nesses 2 casos, o senhor ia sair com o carro no outro dia? No outro dia, sim. Então, o senhor foi sem autorização do seu superior hierárquico? O senhor ia lá em Alfenas, depois o senhor foi em Ilicínio. O superior não sabia. Ele nunca foi questionador dessas coisas, entendeu? Era de responsabilidade, assim, da gente. Então, mas ele não tinha autorizado o senhor. Pode ir lá em Alfenas? Não. Pode ir lá em Ilicínio? Não. Mas assim, a autorização não. Se ele perguntasse, cadê o carro? Aí, com Breno. Isso. Está com Breno por quê? Porque ele vai ficar com ele hoje, que amanhã ele tem que viajar também. Tá. Uhum. Essa data que o senhor foi, por exemplo, no hotel que o senhor está dizendo. Sim. O senhor recebeu diária se eu consultar lá na prefeitura, no dia 6/2, consta já diária em seu nome ou só a partir do dia 7 que você pediu a diária? Eu não tenho diária no dia 6, 7, eu não tenho. A última viagem que eu fiz com diária foi, eu não sei falar a data certinho, foi uma de 480 que eu acompanhei o prefeito numa reunião ou Pimenta ou Piuí. Mas então eu só não entendi um ponto. Sim. Para onde que você viajou, se não há diária, nessa época? Por que o carro estava? Você estava com o carro? Por causa das festividades. Sim, era de responsabilidade minha. Porque além de eu sair altas horas da manhã, né?
E a busca e levada de artistas ficou na minha responsabilidade. Então eu Você tinha... estava com o carro? Eu estava com o carro, estava na minha Você responsabilidade. não estava recebendo diário Não, nesses não. dias? Não, Se não. tivesse que levar e buscar artista? Não. Nesses dias aí o senhor estava com o carro por causa da festa. Por causa da festa, e aí eu praticamente chegava e já saía no outro dia para começar a arrumar de novo tudo que estava acontecendo, e principalmente teve dias que eu saí da festa e já tive que levar o Sidney Magal na pousada que ele ficava, voltar, ficar na festa, comer alguma coisa e buscar ele já às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Breno, essa pergunta que eu vou fazer ela é de cunho pessoal, mas ela tem relevância em razão da investigação. Sim. O senhor possivelmente tem conhecimento disso, assim como nós também temos. Sim. Dessas pessoas que eu mencionei, inclusive o senhor, quem tinha ou já teve relacionamento com o prefeito? Relacionamento amoroso com o prefeito? Isso aí foi uma das perguntas que até me deixou bem baqueado da última vez que o senhor me fez. Eu nunca tive relacionamento amoroso com o prefeito e nem com essas pessoas aí que o senhor já me falou. Eu tinha uma proximidade assim, muito de pai. Portanto, o Nelson também era muito brincalhão. Portanto, veio nas minhas mensagens, mas nunca teve nenhum tipo de aproximidade, de beijos, essas coisas. Ele nunca ensinou, pra mim, ele nunca ensinou isso. Quero deixar bem claro, que foi uma pergunta que me incomodou muito, me deixou muito pra baixo. Não né, mas que foi muito pessoal mesmo e que me deixou... Mas deixa eu só te explicar uma coisa, que o doutor Igor e reforçar, o seu novo advogado. Sim. Nós não temos qualquer intenção Sim. de invadir a sua privacidade Sim. em nada, a não ser que exista algum ponto que vá ao encontro da nossa investigação. Sim. Tá. Então, o que você faz ou deixa de fazer em quatro paredes, para nós em nada importa, a não ser que se relacione com algum dos investigados e esses atos desses investigados ocorram por esse motivo. Tá. Então, é só isso. Eu não tenho. Agora, o prefeito, é do conhecimento do senhor se ele namorava com alguma das pessoas ou tinha um caso com alguma dessas pessoas? É o que eu falo, tem muitos buchichos, né? Mas eu nunca vi nada na minha frente. Eu nunca vi um beijo. Quais eram os buchichos? Dessas relações sexuais. Assim. Do Nelson com o Nelson seria com quem? Essa é a pergunta. Com todo, porque todo mundo fala, até de mim mesmo, todo mundo fala, entendeu? Assim, até a próxima. Então, mas aí você está dizendo que não tinha. Não tinha. Mas, tirando então a sua pessoa, esses buchichos, com quem o Nelson com todos os assessores. Ele falou, esse buchicho. Está gravando, você pode mencionar os nomes, por favor? Esse buchicho que tem, assim, até na cidade inteira fala que até tem lives de alguns lugares onde fala que tem essas relações sexuais com os assessores. Breno, Luiz, Júnior, Patrick e Daniel. E, assim, já teve com Marcelo, então tem essas coisas. Mas na minha frente... O senhor não sabe de nada e com o senhor não teve nada. Não, isso tá fica claro. Ok. Sim. Prosseguindo. Tem algumas provas que foram obtidas, né? O senhor demonstra ser conhecedor de muitas irregularidades no município envolvendo o prefeito municipal. Sim. Inclusive na conversa que o senhor tem com o advogado Davidson, isso fica bastante claro, numa das conversas, né? O que o senhor tem a dizer, ou por ter visto, ou por ter ouvido dizer, a respeito do prefeito receber lotes em troca de ou aprovações ou de alguma ação ou omissão que dependa do poder público municipal? Sim. Na minha frente nunca teve isso. Eu nunca vi passando nada. Porque assim, a minha também liberdade era limitada dentro do gabinete. Então, às vezes tinha reuniões que eu não sabia, entendeu? Eu não era limitado. E assim, o senhor pode fazer especificamente das perguntas, das conversas? Se tinha alguma situação em que o senhor ouviu dizer, o senhor já disse que não viu, mas ouviu dizer que o prefeito teria recebido terreno. Isso, como se diz,
até nos meus depoimentos, falas de live, de Facebook, essas coisas, tudo tem. Que o Nelson recebia esses lotes. Mas eu não consigo te provar nadinha que o Nelson recebia lotes em loteamento em troca de quê? Eu não tenho conhecimento, eu não sei dessas partes, de verdade, eu não sei falar nada. Não. Eu só sei que tinha esses acontecimentos. Portanto, tem como... O que é isso? Sei que tinha esses acontecimentos. Que tinha essas falas, que tinha essas coisas. Mas eu não sei, tipo assim, ó, eu falar, doutor Fernando, aquele dia ali aconteceu a troca de um terreno. Eu não tenho conhecimento disso. O senhor sabe se o Nelson já teve lote lá no Terra Mar? Não sei. De empreendimento deles eu não tenho conhecimento. Não tenho. Não, de verdade, eu não tenho acesso a empreendimentos dele, de renda, tudo. Não. Quando você comenta com o Patrick dizendo que o Nelson coloca o lote em nome de terceiro, colocou o lote em nome de terceiro. Essa conversa não é com o Patrick, é com o Deilson, né? Não, com o Patrick. O Patrick, eu conversando com o Deilson, que o Patrick me contou. Porque na verdade você não teve, talvez você não tenha tido pela extensão das conversas, acesso a todas elas. Sim, tá. Porque são muitas horas de conversa. E como o senhor teve acesso... Não foi ontem, então talvez você não tenha tido acesso a todas elas ainda. Mas em uma delas você comenta com o Patrick que o Nelson tem determinado lote em nome de terceiro. Você lembra disso? Não estou lembrado dessa conversa, mas se falei, deve ser no nome do Marcelo, é isso? Eu não sei. Esquece da conversa, então, e fala do lote do prefeito. Isso. O prefeito tem lote em nome de terceiro? Não, eu não consigo te comprovar essas coisas, entendeu? Infelizmente eu não consigo. Não é comprovar não, senhor. Nós queremos saber se o senhor sabe disso. Não, o problema é que não. Por quê? Porque tem essas falas em todos os lugares falando isso, principalmente em redes sociais, as pessoas sempre falavam, entendeu? Que tinha isso, mas que eu consigo te provar se tinha no nome do Patrick, do Marcelo, se colocou no nome do Daniel, do Júnior, eu não consigo te dar certeza, entendeu? Essa conversa que o senhor estava mencionando que teve com o Patrick te contou alguma coisa? Ele me falou assim, nessa tá aí, foi antes de eu vir aqui. Aí o Patrick falou, olha, Breno, cuidado, porque tem muita coisa acontecendo. Eles vão te apertar muita questão de lotes, que era o que infelizmente eles estavam com medo, entendeu? Eles quem? Eu até falo no vídeo, o Patrick me fala, o vice, quem estava sendo intimado para vir aqui, entendeu? Que no caso era todo mundo, Patrick, eu. E aí ele fala, ó, você tem que falar a verdade, o que você não sabe, entendeu? E que assim, aí eu ainda pergunto, acho que eu faço essa pergunta, mas tem, Patrick, essas coisas no nome do Nelson? Aí, porque ele já tinha conversado. Ele fala, não sei, Breno disse que tem 3 lotes. Então, quem disse que o Patrick que tem 3 lotes? Ele não me fala. Ele não me fala, mas ele fala que já escutou que tinha 3 lotes no nome do Marcelo e ainda eu continuo a conversa. Mas isso aí o Nelson que pôs, aí ele fala, não, Breno, eu acho que o Marcelo pegou por fora. O senhor acabou de mencionar algo a respeito do vice. O vice pediu para o Patrick tomar cuidado com o que ele ia falar? Porque eles são muito próximos e não sei o que foi a conversa dele, mas aí acho que quando chegou a intimação para o Patrick deve ter comentado com ele, e o Patrick falou assim, olha, fala sempre, o Patrick falou para ele, o vice falou para ele falar sempre a verdade, não deixar rastros, e infelizmente se for Chico, que seja Chico, entendeu? Se for Francisco, que seja Francisco, que fala a verdade. Foi nesse intuito que o Patrick foi tentar me acalmar antes de vir aqui. Porque eu nunca tinha vindo, eu não tinha... né? Mas tem um trecho que o senhor fala que se eu estiver errado, que o vice teria dito ao Patrick para ele tomar cuidado com o que ele ia falar. Porque o Patrick, a linguagem é isso. É disso que aí o Patrick me fala. Ele falou assim, ó, cuidado que... eu ainda chamo ele de linguarudo, fofoqueiro, né? Pro Deus, quando eu conto pro Deus. Que o Patrick, ele já está há muitos anos ali próximo, entendeu? Então, assim, às vezes, pro Patrick ter cuidado com o que vai falar nesse sentido.
Eu acho que falaram a verdade, né? Não sei, foi só o que ele me passou, foi o que ele me falou. Avançando em relação à questão do Daniel, Sim. chegou a ser, foi do seu conhecimento que o prefeito determinou a entrega de materiais de construção no rancho do Daniel? Não foi do meu conhecimento. Eu nunca, assim, eu sabia sim que eles estavam fazendo esse ranchinho lá, que o pai dele já estava construindo, mas que eu me lembre, nunca foi me falado assim, eu estou mandando esse tanto de material para o Daniel, estou dando. O Nelson nunca comentou para que mim estava não. mandando material. Para mim não, eles comentavam que estava ajudando o Daniel, né? Dava oportunidade, dava chance, essas coisas, para ele melhorar de vida, isso. Agora, materiais eu nunca... Daniel nunca comentou nada, o Nelson me mandou material. Não, eu acho que até porque ele não falaria nada comigo por causa de ego, entendeu? Se ele estivesse ganhando mesmo, eu acho que ele não falaria comigo. Entendi. É do seu conhecimento, chegou a ser do seu conhecimento em algum momento, que o Júnior e o Luiz teriam ganho uma televisão do Nelson? Não. Essa aí não foi falado para mim o que era, não. Infelizmente. Estaria num posto de saúde, não, uma isso aí televisão eu não do município? fiquei sabendo mesmo pelos ocorridos agora. Sim, o senhor ficou sabendo depois da investigação, já não vai ter aqui no caso relevância. O senhor ouvia conversas lá a respeito de licitações, que estava devendo algum favorecimento em alguma licitação? Essa parte eu não tenho nada com... Eu nem tenho conhecimento de como que é a licitação, assim. Eu nunca trabalhei nessa área, então eu não tenho o que pode, como é feito, entendeu? Se, cotações, esses treinos, eu não tenho conhecimento. Teve um episódio Sim. em que o veículo Commander foi visto indo lá para o lado do Araúna. Até parece que houve uma situação de que teve preferência na balsa. Sim. E aí deu um bochicho, me parece. Era o senhor que estava dirigindo? Não era. Quem estava dirigindo? Eu não estava na prefeitura, então eu não sei se foi algum assessor ou não. Mas eu não sei te falar certeiramente quem que é. Eu acho que a gente está de fora, eu não consigo te falar. Havia comentários no sentido de que um empreendimento que chama Portal do Lago, lá no distrito do Araúna, que está em construção, que ele é do Nelson? Até então, uma das últimas viagens que eu faço com o Nelson, eu vou a Pimenta, né, a chamado do prefeito Giovanni, e o Nelson, ele comentava sempre essas coisas comigo, entendeu? E a gente foi em Pimenta e voltou. Portanto, ele pede para mim entrar dentro desse empreendimento. Mas ele não me fala nada de quem que é. Eu acho que eu lembro de escutar a palavra nosso. Mas assim, eu não sei de que forma que é adquirido, de como que foi, entendeu? Se foi troca. Sim, não, o senhor não sabe, mas o senhor sabia que esse loteamento era do Nelson? Não. Que ele tinha parte lá? Ele me falou naquele momento que era nosso. Parece que eu escuto ele falar nosso, né? Ele falou assim, ó, aqui é um loteamento, é nosso e tal, mas não fala mais nada pra mim. O Nelson mandava fazer coisas lá no loteamento, que o senhor tenha visto, perto do senhor não viu? Perto de mim não. Leva isso lá no loteamento? Não, perto de mim não, felizmente. Nunca pediu ao senhor para transportar alguém para ir para lá? Não. Inclusive eu estou muito espantado com esse monte de coisa que apareceu, que estão investigando, que está aparecendo, eu estou espantado. Entendi. Então essa parte do Araúna eu entendi. Os senhores viajavam muito juntos, correto? Então, essa situação que o senhor está contando do Araúna é mesmo uma dessas vezes que ele pediu para entrar lá e falou que era nosso. Isso. Ele comentou alguma coisa a respeito do asfaltamento, esse asfaltamento que está sendo licitado aqui pelo município, uma obra grande. Santo Antônio das Poças? Comentou alguma coisa de quem que iria vencer aquela licitação? Quem iria ganhar, não. Nunca falou comigo, não. Tinha pessoas que, vamos supor, tinha gente indo, né, fazer, acho que licitação, tinha gente acompanhando tudo isso. Acho que, portanto, uma vez ganharam com uma ata, que eu me lembro de escutar uma ata, mas acho que não deu certo, teve que fazer licitação de novo, tudo mais. E o Nelson,
A única coisa que ele sempre falava disso, porque eu acompanhei também até quando ele ganhou o Finis, né? Então eu que levei ele nas viagens. Ele sempre falava que essas coisas maiores assim, a gente nunca pode ceder a nada que eles estão pedindo, porque na hora de cobrar, se der alguma coisa, se colocar fubá ali, na hora de colocar fubá, eu for lá cobrar, eu não tenho direito de cobrar. Isso aí ele falava sempre comigo. Isso aí ele sempre... O senhor conhece o Marquinho, que é o dono da empresa que queria fazer a obra? Eu conheço de vista, assim, da vida da prefeitura. Esse Marquinho frequentava muito a prefeitura? Algumas vezes sim. Falando com o Nelson? Falando com o Nelson, isso. Durante o ano de 2023, o senhor foi assessor do Nelson? Fui, O Marquinho frequentava o gabinete do Nelson? No ano de 2023, sim. Eu vi ele algumas vezes, sim. Eles se reuniam só os dois no gabinete? E às vezes também o pessoal de tudo que estava empenhado, tanto jurídico quanto se fosse alguma coisa de licitação, não consigo falar especificamente o que é o assunto mas que era tratado. Na reunião, o senhor via eles se reunindo lá? Vi. Inclusive só o Nelson com o Marquinho? Sim. Uhum. Tinha outras pessoas que entravam e saíam, como, vamos supor, a secretária tal chegava eu precisava de assinar alguma coisa, ele resolvia, ela saía e continuava a conversa. A reunião estava lá dentro. Entendeu? Às vezes vinha o secretário de obras, também ficava ali, saía, ia trabalhar outras coisas. Ele resolvia outras coisas durante as... O Miguelinho participava dessas reuniões? Eu nunca vi eles todos juntos, mas o Miguelinho sim, na prefeitura. Não, mas dessas reuniões que o Marquinhos Não. participava? Não me lembro de ter visto eles juntos, não. A semelhança dessa ocasião em que ele entrou lá no condomínio da Araúna e disse isso é nosso, teve mais algum outro lugar que os senhores passaram de carro, alguma obra, algum imóvel que o Nelson teria comentado exatamente a mesma coisa? Isso daqui é nosso. Especificamente falar nosso, não. Teve mostrando lote para o senhor. Esse lote é meu. Não. Sabe que era dele? Não. Eu nunca tive conhecimento disso. O que era dele ou não. Bar do Beach, o senhor sabe onde fica? Sei. Ali é isso que eu ia falar. Ali a gente sempre passava. E aí ele sempre falava assim, olha aí pra você ver, podia estar ganhando muito dinheiro ainda, trabalhando, se soubesse trabalhar, entendeu? Ele sempre falava isso pra mim, chamava até ele de preguiçoso. Nelson chamava o Beach de preguiçoso? Isso, porque assim, a cidade em si não tem muito movimento. E às vezes quando tinha algum movimento, ele estava fechado, entendeu? Não sei se era por motivo dele. Mas dele ter comentado alguma coisa em sociedade com... Não. Não? Não. O senhor sabe se o Nelson tem sociedade lá no Bar do Beach? Não sei. Infelizmente não sei. Ele falava que assim, por ser amigos, ele sempre também ajudava ele, entendeu? Já ajudei muito e tal. O Nelson falava que ajudava o Beach. Isso, mas não falava que tipo de ajuda. Não. É do conhecimento do senhor a existência de um imóvel no centro aqui da cidade que é do Nelson, mas está em nome do Wesley, sobrinho dele? Não. Nenhum. O senhor conhece o Credinho? Conheço. O que ele faz? Ele já trabalhou na prefeitura em vários lugares. Hoje eu acho que ele é prestador de serviço com um caminhão água. Tem notícia desse contrato? Se tem algum problema nesse contrato? Não. Eu nunca participei de nadinha dessa parte de contratação, de como que era, se era licitação. O pessoal não comentava que o Credinho ganhava muito, não, nesse contrato, que estava ganhando demais até quando estava chovendo? Eu não lembro. Não? Não, comigo não. Pode falar. Eu até esses dias, vocês devem ter escutado, né? Eu ainda questiono o Nelson. Nelson, mas por que às vezes tá aguando lá a entrada do portal? Por que tá saindo de lá e vindo aqui na balsa para buscar água? Aí ele falou assim, às vezes pode ser o único lugar que o caminhão consegue pegar água. Entendeu? Beach, o senhor conhece? Conheço, Paulo César. Já ouviu falar alguma coisa a respeito do contrato dele com a prefeitura? Eu sabia que era ele que tinha a licitação, sim, como que é? Buffet, né? Era ele que tinha. Alimentação, isso. Ouviu algum comentário de que era muita... Ele estava recebendo demais nesse contrato? Não, até porque as pessoas que almoçavam, assim,
era ele que recebia, era ele que acertava, era ele, entendeu? Então, em relação ao bit, deixa eu só te ajudar a lembrar. Sim. Eu acho que você, em relação ao bit, você talvez esteja esquecendo. Sim. Vamos lá, na sua conversa com o Davidson. Você diz o seguinte: o Nelson faz muita maracutaia. Davidson pergunta para o Breno se é o Breno quem pega o dinheiro com o bit. Você responde para o Breno, para o Davidson, desculpa. Você responde que quem pega é a Adriana, quem faz os acertos. Isso. Que tipo de acerto que é esse? É tanto das quantidades que a gente usou no mês, ela que vê e ele faz a nota para secar, pede para ir. A Adriana é quem paga o bit. Isso. Não é a Adriana que paga o bit. É a Adriana que faz esse acerto com ele de que foi gasto, entendeu? Tá. Aí você diz o seguinte, que era para ele ter aprendido, Isso. mas não teve coragem. Quem ter aprendido? Você mesmo? Era para mim ter aprendido a fazer esse acerto, isso. Ver com o bit o que era o gasto. Que era devido pagamento. Isso. Aprender a fazer requisição e para ele receber o que Aí quer você dizer. diz que o dinheiro chega na sua mão, que sabe que é de lá, e o Nelson só paga. Não O entendi. dinheiro, o acerto, chega na mão dele, da sua mão, que sabe que é do bit e que o Nelson paga, só paga. Isso, realmente. O dinheiro que chegava na minha mão era dos acertos. E aí, Que acerto? desses acertos de gasto de alimentação. O dinheiro que chega na sua mão, por quê? Sua mão. Porque ele me passava. Quem te passava? Se fosse para mim fazer pagamento, quem me passava era o Nelson. Te passava o quê? Dinheiro. Dinheiro espécie? Espécie, isso. E você realizava o pagamento? Eu ia, não o pagamento do bit, porque o pagamento do bit já foi feito, né? Aí eu, às vezes, fazia esse serviço de banco para ele, eu que pagava, eu que depositava para ele, entendeu? Igual teve algumas coisas que ele faz por fora, eu que faço os pix de pagamento, entendeu? Que coisas são essas que você pagava? Como aqui agora na época da festa, ele fez um convite para todos os prefeitos, entendeu? Para vir, tá vindo coisa. Para vir para comemoração de 100 anos. E aí, a gente entendia o que ele queria, quem eram as pessoas e reservava o hotel. Reservava o hotel e aí quando o pessoal chegou, ele mandava o dinheiro e eu fazia o pagamento. O dinheiro todo foi pago pelo município. Essas contas todas foram pagas pelo município. Não, essas contas eram do Nelson, que era convidado dele, entendeu? O dinheiro vinha dele para mim pagar. Mas o Nelson, você menciona por mais de uma vez que o Nelson está com as contas negativas. Realmente? Como que ele tem esse dinheiro? Não consigo te explicar. Até então, ele sempre entra e sai do negativo. Realmente. Ô Breno, eu tenho Sim. várias perguntas aqui para te fazer, Sim. mas aí são perguntas relacionadas ao que você viu, ao que você fez. Sim. Não perguntas como outras que nós já tivemos aqui. Se você tem notícia, alguma coisa nesse sentido. Sim. São perguntas que você menciona, fica muito claro que você estava junto, você Sim. participou. Sim. E aí, se possível, a gente precisa que você esclareça as situações. Tudo bem. Você relata que o Nelson escondia joias dentro da comanda. Isso. Posso explicar o contexto? Claro. O Nelson é prefeito há muitos anos. E aí eu passei a viajar. A primeira viagem minha para Brasília com ele foi dia 26 de março. Minha primeira viagem que eu fui. E aí ele sempre ele sempre foi cliente de uma loja de joias, porque o Nelson sempre gostou de corrente. A aliança dele já era mais grossa do que, vamos supor, do meu pai e da minha mãe, entendeu? Então, assim, ele sempre fazia essas trocas. E aí, ele compra essa joia, né? E aí, no Commander, tem um banco que levanta. E aí, ele guardou lá enquanto a gente estava em Brasília. E o Nelson Chegando aqui, ele guardou sempre pra casa. comprava joias de valores altos, de ouro? Para trás, eu não tenho conhecimento, mas quando eu andava, sim, sempre foi. Você menciona uma pulseira no valor de 30 mil. Eu não lembro certinho se é isso. Valor de 12. Isso mesmo. Uhum.
Um anel para filha, a aliança dele, né, que ele mandou larguear também, que ele falou que queria ela mais larga, um anel para filha. Depois, logo à frente, a esposa achou ruim que largueou só a dele, quis que largueasse a dela, então faz uma para ela, entendeu? Sim. Talvez eu misture um pouco os assuntos aqui, mas é porque está na ordem. Sim, tá? Tranquilo. O Davidson menciona com você em determinada situação que ele, para ajudar o Nelson, faria alguns contratos de honorário, né, honorários advocatícios, a fim de lavar o dinheiro. Isso dá em sequência na conversa nossa do ouro. Por quê? O Nelson sempre falava para mim que ele ficava negativo em banco, que ele devia alguns lugares, mas não falava que lugares, e que com 100 mil ele conseguiria arrumar, entendeu? E aí eu até brinco numa conversa minha com ele, eu contando pro Davis, eu até brinco com ele, por que o senhor não paga no cartão, igual ele comprou a joia dividido no cartão, entendeu? Por que o senhor não paga dividido no cartão esses lugares que o senhor deve, faz um, sei lá, um acordo com o banco, alguma coisa assim? Eu falo isso, de arrumar, dele resolver dessa forma a situação financeira 100 mil. Aí o Davidson vem e me fala toda essa questão de honorários, que eu não entendo muito bem, não sou advogado, então ele fala que ia fazer honorários para alguém, ou para o próprio Nelson, pagava e não... Eu não entendo muito bem dessa questão de honorários, e ele ainda falava assim, pai, quer dinheiro mais limpo do que isso? O Davis. Sobre a questão do combustível, existe um contrato de transporte aqui em vigor, que a gente acredita, pelo menos há indícios de que esse contrato tenha valores superfaturados. Sim. E, inclusive, você menciona com uma certa veemência quando você fala do posto de gasolina do Lenilton também. Sim. Esclarece isso aí, por favor. Aconteceu um fato um dia, quando eu cheguei, o Nelson sempre reclamava de valores altos de pagamento, e que a gente tinha que achar uma solução para isso. Eu tenho que resolver isso, porque não está dando, está gastando muito. E aí, a gente que abastecia os carros, né? Então a gente fazia a ordem de abastecimento, dava para a pessoa abastecia. E aí eu falo pro Nelson que tem que ter controle disso, entendeu? Inclusive, uma vez uma notinha ficou errada comigo, entendeu? Uma notinha foi errada comigo, eu pedi para refazer, entendeu? Então, assim, às vezes, por mais gente fiscalizando a quantidade de combustível que ia para a balsa, que saía do Lenilton que ia para a balsa, entendeu? Tinha que ter uma fiscalização mais eficiente nisso. Entendi. Só para complementar essa questão dos contratos, é do conhecimento do senhor um contrato que existe de um município com o Cirlei? Cirlei? Cirlei é o Joel, na verdade, que dirige o veículo. Eu sei que ele presta serviço para a saúde, né? Que ele faz o transporte de hemodiálise, essas coisas, saúde, uma van. Você é tesoureiro da Santa Casa, né? Hoje sim, hoje não mais, sim, foi, no ano de 2023. Tinha algum comentário de que o Joel estava ganhando muito nesse contrato também? De valores? Eu já ouvi algumas coisas, mas não tenho certeza de te falar, porque eu não... Tudo bem, o que o senhor ouviu dizer? Às vezes que passava por caminhos maiores, entendeu? Evitava pedágios para ficar mais barato, essas coisas. Eu não entendi, o senhor falou do ouro, das joias, tudo bem. Agora eu não entendi o das contas. O senhor alguma vez fez algum pagamento para o Nelson da sua conta? Pagamento? Transferência da De sua meu conta? para ele? Ou de você para ele, ou ele pedir para você pagar alguém com o dinheiro que está na sua conta? A única coisa que eu comprei com o meu dinheiro, às vezes até do shopping lá, foi algumas camisetas para os meninos. Que menino? Para os assessores, o Luiz e o Júnior. Ele que te pediu isso? Ele que me pediu. Para comprar com o seu dinheiro? Isso, aham. Mas daí ele te pagou? Não acertou comigo, né? Ainda não acertou. Entendi. Mas ele sempre deixou a que... história da festa da queima do alho. Sim. Você usou algum dinheiro da sua conta para pagar alguma conta lá da festa da queima do alho? Queima do alho, não. Não? Não. Nelson não te pediu para pagar nada? Que eu me lembro, não. De pagamento do meu dinheiro, não. Porque
Você tem uma função, tinha uma função lá na Santa Casa, certo? Sim, sim. Sabe dizer se o Nelson pagou algum gasto lá da festa da queima do alho do bolso dele? Lá, não, eu assim, não sei te falar, que às vezes era combinado por fora. Por quê? Lá onde? Entendi. Lá na queima do alho? É. Então, isso. Eu não sei, porque ele que organizava, ele que já chamava o pessoal, tipo assim, a barraca tal, entendeu? Tal, já tinha as pessoas que ele já tinha costume. Ajuda a gente a entender então o esquema Sim. aqui. Aham. A gente está quase entendendo, falta só um pouquinho. Sim. Você, enquanto tesoureiro, Sim. acredito que vai esclarecer. Sim. Você era tesoureiro da Santa Casa, a Márcia, secretária de saúde e interventora, Isso. e a Marília, diretora. Ela é administradora nossa, isso. Beleza. Diversos pagamentos, Sim. principalmente de alimentação da festa da queima do alho, foram realizados pela Santa Casa. Vou te dar exemplo. Uhum. Você, enquanto tesoureiro, Isso. A carcaça suína. carcaça suína Isso. é uma. Isso. Pagamento dos peixes, Não foi pago por lá. existe uma nota emitida pela empresa direcionada à Santa Casa. Eu já escutei isso. Não, a gente tem a nota. Isso, mas Não não foi paga pela Santa Casa. Carne foi paga também, ao que consta, pela Santa Casa, inclusive foi informada pela secretária Márcia. Carne bovina. Carne bovina? É. Então isso foi ela que autorizou, porque eu não tenho ciência. Não, ela fala que ela não autorizou. Então não tem. Porque o pagamento a única coisa que a gente bateu muito forte nisso, inclusive tem até, quando a gente vê que isso não podia, né? Assim, a gente vê que não podia, a gente tentou achar uma solução para isso. A presidente junto comigo, que é a presidente Maísa junto comigo. É Maísa ou Maria? Maísa, presidente da associação. A diretora. É presidente da Santa Casa. Isso. A gente não concordava com isso por não ter não ter em leis, entendeu? Portanto, ficaram cobrando a gente muito, né? Se cobrando, tem que pagar o porco, porque senão o porco não vem, e tem que pagar. Aí não podia, entendeu? E aí, enquanto não achou uma solução, portanto, estava até demorando muito essa solução, foi feito até um decreto como fala? Revogou todos os poderes deles. Isso. E nomearam uma nova diretoria. Isso. Por isso. Só para a festa do alho? Não, aí isso ia acontecer pro resto, né? Só que aí, quando foi nos comunicado isso, a gente já tinha visto em estatuto que a gente podia fazer essa angariação porque foi em pró a Santa Casa de Passo, o Hospital do Câncer, né? A gente podia fazer essa doação para eles. Aí vocês pagaram os porcos. Aí a gente pagou os porcos. E aí esse decreto foi revogado depois que acontece. Esse decreto não produziu efeito, então? Não, ele só iria produzir se a gente não aceitasse pagar, entendeu? Então foi uma forma de coagi-los a pagar. Eu creio que foi Você se assim. sentiu coagido? Eu não estava nem sabendo Do decreto? do decreto, isso. A gente tentando achar uma solução para pagar em lei, para não, né? Porque a Maísa a presidente é muito questionadora disso. E a gente tentando, preocupado, aí eu creio que esse decreto, porque demorando, chegando próximo à festa, o prefeito, né, até me cobrando e a gente tentando ver, eu não sei quem que fez, se foi o Davidson, quem que fez esse decreto desinstituindo. Aí cai e o próprio tem até um grupo de WhatsApp que ele manda esse e fala, a partir de hoje vocês não tem lembrança certinho que ele escreveu, que a gente não fazia mais parte, entendeu? Disso, desse projeto. Só que no mesmo dia a gente já estava com a solução em mãos, entendeu? Aí vocês correram lá no prefeito e falaram, A gente só pagou a nota. Aí a gente só pagou a nota de porco. Aí depois a gente falou, eu até estava achando bom, porque não estava dando tempo de eu dedicar 100% da Santa Casa. Porque eu tinha meus afazeres aqui na prefeitura. O único pagamento, então, que você tem ciência e que talvez você tenha autorizado, foi o pagamento Das carcaças suínas. do porco. Isso. Só isso. Só. Peixe, a gente pode ter a nota, mas a gente até viu nos laudos, né? Isso, mas a gente não... Você não autorizou? Não. Eu não teve assim, Marília pode pagar o porco, e a Marília também não pagou. Entendeu? Não pagou.
Então, pela Santa Casa, apenas os porcos foram pagos. Que a gente tem ciência, sim, e que a gente autorizou, sim. Por conta desse que a gente achou no estatuto que podia fazer essa aproximação entre a Santa Casa, diminuir o custo delas por conta do fluxo gigante que a gente manda para lá. O doutor Igor estava tratando da questão do BIT. Certo. Achei que você foi um pouco raso na sua resposta. Por quê? Porque você chegou a relatar de um esquema existente entre o Nelson e o BIT com valor de R$40 mil, que mandou depositar 10 mil em uma conta, depois 10 mil em outra conta. O que foi isso? É o serviço de banco que eu fazia. Pro Nelson. Pro Nelson, E isso. que me conta exatamente como que isso aconteceu. Eu não, de verdade, como o dinheiro chegou para ele, eu não sei. Para ele quem? Pro Nelson. Não. O que o Nelson te orientou a fazer para pagar o BIT, conforme você disse, 10 mil em uma conta e 10 mil em outra? Pro BIT? Eu acho que eu nunca fiz depósito pro BIT. Não? Não. Do Nelson, não, nunca fiz depósito. E esses pagamentos de 10 mil em uma conta e 10 mil em outra conta, então é pagamento de quê? Deve ser dinheiro do Nelson, que ele sempre pedia para mim pôr no Cicobi e no Sicredi. Mas você fazer lembra depósito. quem foi o beneficiário desse pagamento? O Nelson. Ah, na própria Nelson. conta dele? Isso, ele pediu para mim depositar, entendeu? Ele te Então, dava- veio esse dinheiro. Não sei te falar, infelizmente. Ele te deu 10 mil, Porque eu 20 já mil pegava o reais dinheiro. em espécie Espécie, e isso. pediu para depositar nas contas Isso, dele. porque sempre estava negativo. Aí, pra fora, o que tem, eu não Isso acontecia muitas vezes? Pra eu fazer depósito? É. Não, Não, deve te dar dinheiro vivo Sim. e pedir para depositar na conta dele. Sim, algumas vezes sim. Teve uma vez que você mencionou que você participou, que nunca viu tanto dinheiro na mesa em cima do Nelson igual aquela vez. Que inclusive o Nelson pediu para ajudar a contar. Como é que foi essa situação? Isso, eu acho que é esse dinheiro aí que o senhor fala. Os 10 mil num lado e outro do outro. Você chegou a dizer que seriam 40 mil reais. Isso, aí como se diz. Aí como é que foi essa vez? Você chegou lá no gabinete do Nelson, ele te chamou e falou, Breno, vamos contar um dinheiro aqui. Foi assim? Isso. Até eu também tinha gastos com o Nelson por fora do meu salário. Até nesse dia eu tenho 5 mil reais que ele me paga. Gasto fora com Remédios, às vezes ele fazia doação de alguma coisa, eu que comprava, entendeu? Às vezes Você pagava para ele? Isso. E aí ele me dava esse dinheiro. Até então, no carro ele fala que precisa acertar comigo, aí até isso, entendeu? Ele até me Você dava comprava remédio para ele? Sim, e são remédios caros, porque ele tomou muito remédio, sabe, muita coisa. E aí ia juntando, ele não fazia, tipo assim, eu comprava uma hoje e amanhã ele me pagava. Juntava, sabe? Aí na hora que ele tinha dinheiro, ele me pagava esses gastos que eu tinha por fora. Então, mas o senhor não contou direito o dia que o senhor foi chamado pelo Nelson para contar o dinheiro lá no gabinete. Conta como é que consertava, como é que foi. E só um detalhezinho para Sim. incluir, por favor, com o Dr. Fernando, que é quando você diz para o Deison que esse dinheiro era proveniente de acerto. E quem disse isso foi você, né? Sim, mas eu não sei Palavras na sua boca. eu não sei de que acerto. Como se diz, eu não sei da vida financeira do Nelson por fora. Mas olha para você ver o contexto. Sim. Vamos pensar aqui. Você menciona que o Nelson é um sujeito que vive de maracutaia, que é cheio de maracutaia, ponto. Sim. Essa expressão você utilizou. Sim. Nelson rima com maracutaia. O Nelson te pede para fazer depósitos em espécie na conta dele. Hoje não é muito comum de depósito em espécie, né? Assim, vai tão pouquinho quanto Não era. Pois é. realmente. Um dia você chega na sala do Nelson e ele aí você vai explicar como é que foi. Chega lá aquele monte de dinheiro que você ficou impressionado. Isso. Então, tenta contextualizar isso aí. O Nelson manda, aí outra questão. O Nelson manda você pagar determinadas contas pela Santa Casa, você nega, ele edita um decreto te mandando embora. Isso. Depois, A gente acha a solução, ele revoga o decreto. então explica pra gente essa relação aí de porque- Nelson, dinheiro, maracutaia, dívida. Ó, aí tem várias coisas longe uma da outra, não é tudo um conjunto só, Sim. entendeu? Vamos começar então pelo dinheiro na mesa. Isso, o dinheiro na mesa, cabe o expediente, o Nelson pede para me ajudar a fazer essa contagem. Não tinha mais ninguém na frente. Não.
tava assim, porteiro, essas coisas, mas reuniões mesmo não tinha mais ninguém. Tá. Aí faz essa contagem e ele pede para mim estar depositando esse acerto que ele fez ali na mesa na conta dele e me paga o que ele estava me devendo. Eu creio. Mas o senhor foi chamado pelo Nelson para contar esse dinheiro dentro do gabinete? Isso. Aí o senhor foi lá, o dinheiro estava onde? Ele já estava em mãos dele já. Em cima de uma mesa? Não. Já tá na mão? Tava na mão do Nelson. Aí ele pôs na mesa para contar? Isso, aí pediu para me ajudar a separar, a gente separa, conta. Quanto que deu? Eu não tenho. Mais ou menos. Não tenho lembrança, eu acho que é de 20 a 30 mil. Tá? Aí você ajudou ele a contar? Aí eu ajudei ele a contar e aí ele fala, isso aqui é na conta do Cicobi que eu tô negativo, na conta desse crédito que eu tô negativo, isso aqui eu te devo, isso aqui eu vou guardar porque eu tenho que ficar com um pouco de dinheiro na carteira. Então, assim, nesse dia o que aconteceu foi isso. O senhor não teve a curiosidade de perguntar a ele de onde estava vindo aquele dinheiro? Eu não faço esse tipo de pergunta. Como se diz, tem coisas que eu não envolvo, entendeu? Eu não me intrometo, eu faço o meu serviço e pronto, o que me manda. Mas o doutor pediu o senhor para perguntar, o senhor esclarecer esse negócio de maracutaia. Porque você fala assim, o Nelson deve receber dinheiro do Joel, que o Nelson estava por trás disso, que o Nelson recebe, que o Joel fazia viagens e tal, superfaturava, que o Nelson deve estar por trás disso. Nós ouvimos todas as suas conversas. Sim. Então o tom que você utiliza com o Davidson é de pleno conhecedor de toda a matéria. O problema é que eu não conheço. De verdade. Não, sim, mas com o Davidson você conversava sendo muito claro, assim, dizendo que você não dizia eu ouvi dizer, mas com ele você dizia pontuava, tá tudo nos áudios. Sim. E aqui a gente nota que você fica meio assim, ressabiado em, por exemplo, tratar dessas maracutaias e que resultam numa contagem de dinheiro após o expediente. Mas não é todas, isso aí não é, essa contagem foi especificamente um dia, lá no começo, quando eu quase comecei, entendeu? Mas você acha então, por exemplo, que o esquema do Joel, que o Nelson recebia grana com isso? Não, eu não sei te falar isso, não, eu mas não você sei. mencionou isso com ele? Não, então, é isso que eu tô falando, que às vezes já escutei que tinha gente que falava que ele passava para alguns caminhos para aumentar a quilometragem, mas eu não tenho... Não, mas aí no áudio com o Davidson você diz assim, eu acho que o Nelson deve estar por trás disso. Foi a sua fala. Sim. Eu não recordo certinho como que eu falei. Não, foi assim. Isso, né? Você acha que o Nelson deve estar por trás disso? Se tem, né, não sei. Não sei te explicar, não sei te falar assim, qual que é o nome do senhor, perdão? Pedro. Eu não sei te falar assim, Pedro, tem esse rolo, tem isso aqui, entendeu? Não sei te falar, infelizmente. Que o Joel era funcionário da prefeitura, tinha contrato, tinha essa fala de, né, que ele passava por alguns lugares para aumentar a quilometragem ou diminuir o pedágio, isso tinha, entendeu? Mas eu não sei falar, seu Pedro, esse dinheiro é dali, entendeu? Não sei, e infelizmente eu não sei te falar. Você está dizendo só uma dúvida que eu fiquei. A gente vai em determinado ponto analisar contas bancárias, transações que vocês fizeram. Nelson e Breno, existem transações bancárias entre conta de Nelson e Breno, ou Breno e Nelson, ou não? Não entendi. Existe no final agora, dá um valor montante de R$1.000, isso aí muito claro, valor de R$1.000 que eu já direcionava para os pagadores que eram os hotéis que ele pediu para fazer reserva para o pessoal que ele comprou. Mas na mesma hora que cai, portanto, tá no meu telefone as conversas, ele perguntando ainda quanto que a gente deve. Você pagou com a sua conta? Isso, Você foi ressarcido disso? Não, ele me mandou, né? Quem mandou? Eu acabei de dizer, Nelson, o senhor Nelson ele vai me mandando explicado, quanto que a gente deve? Aí eu, 2 e pouco, eu não tenho lembrança, mas deu um montante de 20 mil. Portanto, na sexta-feira deu estabilidade no banco, ficou alguns sem pagar, porque o dinheiro não deu, e aí eu tiro um extrato no próximo dia útil, que foi segunda-feira, que isso foi na sexta e segunda, e para comprovar para ele que eu fiz as transferências dos lugares certos. Caía na sua conta, você transferia? Imediatamente? Imediatamente. O fornecedor? O fornecedor, isso.
Agora, eu mandar para ele, não me lembro. Depósitos em dinheiro na sua conta eram comuns? Na minha conta? É. Não muito, não. Se for algum outro que, às vezes ele, igual a última vez que a gente estava dentro do carro, ele, Brenda, você pagou para mim e tá devendo um remédio. E seja, eu já estou te devendo para trás, eu não te acertei. Aí ele me dá o dinheiro em mãos, entendeu? Mas não é muito, não tem essa frequência de dinheiros, só se fosse para pagar algum, tipo assim, alguém que ele não está dando conta, que né? Então, é isso. Entendi. Essa loja que o senhor relatou aí mais cedo, Sim. que o Nelson é cliente de joias. Sim. Que loja que é essa? Fica dentro de um shopping em Brasília. Chama Anel e Si, alguma coisa assim. Qual shopping? No shopping Venâncio? Não, Venâncio? Acho que é shopping Venâncio. Anel e Si. Eu conheci a loja por ele, né? Que ele foi trocar a aliança e assim, ele já era cliente lá, que ele já Entendi. tinha comprado já. Nesse tempo que o senhor está lá na prefeitura, de 2023 para cá, o senhor conhece o advogado Marcos Vinícius? Conheço. O Marcos Vinícius frequenta lá, participa? Não, até o Nelson tinha uma assim, ele lá e eu aqui, entendeu? Ele na Câmara e eu aqui. Não tinha. Os dois não estavam próximos? Não estava próximo. Bom, nesse ano que eu estou, não estava próximo. Né? Entendi. O senhor não via o Marcos Vinícius lá na prefeitura tratando de assuntos de loteamento? Não vi. Eu não me recordo nenhuma vez de ver o Marcos Vinícius lá. Tá. Beleza. Doutor? Beleza. Sobrando, nós vamos encerrar o seu depoimento, tá bom? Sim.